descobrir um nódulo de tireoide, TIRAD5. Foi ler o significado, o próprio ultrassonografista já falou: eita, esse nódulo aqui é de alto risco, tem que avaliar. E você está desesperado ou desesperado achando que já tem câncer. Não sabe se precisa puncionar, se já é indicação de cirurgia, se vai morrer. E eu vou logo dizendo, eu tenho um nódulo TIRAD5. Acompanha 10 anos e ele está paradinho no lugar dele, não cresceu. Então não estou falando para vocês por nada não, experiência própria. Te acalma, ser humano, não é assim não é tão fácil de morrer não, tá? Fica aí que esse vídeo é para ti, que eu vou falar tudo sobre o nódulo TIRAD5. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da medicina e curiosidades. Bom, quando nós falamos de nódulo de tireoide, o nódulo de tireoide em si, ele é muito comum na população em geral. Então, dependendo de quem vai fazer o ultrassom, chega a ocorrer em 68% das pessoas que fazem ultrassom de tireoide. Então, é muito comum. Como é muito comum, você não vai sair puncionando, operando todo o nódulo que aparece no exame, senão seria uma catástrofe. E é por isso que se criou classificação. Quando nós falamos do TIRAD, o TIRADS ele é uma classificação ultrassonográfica. E por que isso é importante? Porque tem a classificação de Bethesda, que ela é dada depois da punção. E às vezes as pessoas confundem. O TIRADS ele é uma classificação do ultrassom, onde o ultrassom avalia algumas características do nódulo, como eu estou mostrando nessa tabela para vocês, e de acordo com essas características que surgem e que são apresentadas nos nódulos, eles são pontuados e são categorizados nessa classificação. E é claro que quanto maior o número dessa classificação, maior o risco de câncer. Risco, probabilidade de câncer. A gente não está falando que um TIRAD5 se trata de um câncer de alto grau. Se fala que existe uma probabilidade maior de câncer. E a classificação de TIRADS, ela vai do número 1 ao número 5. E quando você vê um TIRAD5, até mesmo em outros profissionais da área da saúde, isso é um motivo para um desespero muito grande. Nódulos de 4 milímetros, de 5, de 6 milímetros são puncionados à torta e à direita sem sequer fazer uma avaliação mais precisa. Porque quando a gente tem um nódulo TIRAD5, não é todo nódulo TIRAD5 que tem o mesmo padrão de risco. Por quê? A partir de 7 pontos, daquelas características ultrassonográficas, a gente já considera esse nódulo um TIRAD5. Mas essa pontuação vai de 7 a 10. Então, um nódulo TIRAD5 com 7 pontos, ele tem menos risco de câncer do que um TIRAD5 com 10 pontos. Vocês conseguiram entender? Então, tem fatores de risco diferentes dentro disso. Uma outra coisa que eu quero falar é que o fato de você ter um TIRAD5 e você ter um alto risco para câncer de tireoide, não significa que todo nódulo tem que ser puncionado, não significa que todo nódulo é câncer e não significa que se for câncer é um câncer avançado. Você pode ter um nódulo TIRAD5 num estágio extremamente inicial, caso seja câncer de tireoide, com índice de cura de quase 100%. Só que não é todo TIRAD5 que é câncer e não é todo TIRAD5 que precisa puncionar. Olha a tabelinha novamente. Essa é a tabela do TIRADS, ou seja, do Colégio Americano de Radiologia. Vocês percebam que aí onde está escrito do FNA é onde se realiza a punção do nódulo, ou seja, acima de 1 centímetro. Então, abaixo de 1 centímetro, você não faz punção de nódulo TIRAD5, a não ser que... Olha essa outra descrição aí embaixo, acima de 5 milímetros e tem esse asteriscozinho. Esse asterisco significa o seguinte: caso o nódulo seja um TIRAD5 abaixo de 1 centímetro, desde que ele tenha as seguintes características, ou seja, apresentou algum linfonodo no pescoço atípico, com características ruins, ou o nódulo está localizado num local desfavorável. E o que é o local desfavorável? É nesses posicionamentos que eu estou mostrando para vocês. Quando ele está saindo da tireoide, quando ele está perto da traqueia, onde é a via da respiração, quando ele está perto do nervo, perto do esôfago, onde vocês estão vendo, ou na parte mais posterior da tireoide. E por que que nessas situações você punciona, mesmo que ele seja pequenininho,
e em outras situações, se ele estiver lá no meio da carne, você não vai puncionar. Pela seguinte coisa, quando nós classificamos um câncer de tireoide, digamos que seja, quando nós classificamos um câncer de tireoide, o câncer de tireoide ele tem vários estágios. E o câncer de tireoide, quando ele sai da tireoide, independente do tamanho dele, só dele sair da tireoide, esse estágio muda. E como ele muda e sai de um estágio 1, falando de nódulos pequenos, para um estágio mais avançado, que é o tipo 3, mesmo que você não tenha certeza que é câncer, nesses casos você aborda de forma mais precoce, ou seja, faz a punção de forma mais precoce, para evitar que um nódulo tão pequeno saia do estadiamento inicial e vá para um estadiamento mais avançado. Vocês conseguiram entender? Porque a localização faz diferença na relação do estadiamento desse câncer, caso seja câncer. Só que se você tem um nódulo menor do que 1 centímetro, mas ele não está nessas localizações, ele está aí no meio da carne da tireoide, ou seja, com tecido tireoidiano normal envolto desse nódulo, você não tem por que funcionar. E às vezes a pessoa fala, doutor, mas o doutor falou que pode ser um câncer. Grande novidade. O objetivo de você não funcionar não é porque você tem certeza que não é câncer. É porque você sabe que esses nódulos menores de que 1 centímetro, mesmo que sejam câncer, a chance deles crescerem são muito pequenas. Muito pequenas. 12% cresce, 80% continua parado, sem crescer. Então por que você não funciona? Por quê? Porque você sabe que a maioria desses nódulos vão ficar paradinhos. O paciente nunca vai ter que fazer a punção ou pode nunca precisar operar e vai viver a sua vida tranquila com aquele nódulozinho, que pode ou não ser um câncer de tireoide, e com a sua tireoide no pescoço. E aí o paciente fala, doutor, mas se tem a possibilidade de ser um câncer, não tem risco de metástase? Não, porque os estudos provam justamente isso, que o fato de você ter nódulos pequenos, a chance de metástase é praticamente zero. E caso você realize a cirurgia e seja câncer, o fato de você ter operado não tirou o risco de metástase. Você continua com risco de metástase, tendo nódulo ou tirando. E a diferença da metástase entre você ficar com aquele nódulo e tirar é praticamente nula, praticamente não tem diferença. Então, do ponto de vista de segurança, é seguro fazer o acompanhamento. E isso tem muitas variáveis, pessoal. Tem a pessoa que descobre o nódulo TIRAD5, que nunca fez um ultrassom na vida dela, e aí ela acha que o nódulo apareceu naquele dia do exame, mas aquele nódulo já pode ter anos no pescoço dela e está lá paradinho, bonitinho. Não quer dizer que porque ele chegou a 7 milímetros ele vai chegar a 10, porque ele pode muito bem chegar a 7 milímetros e ficar parado pro resto da sua vida. Ou ele pode crescer, e aí se crescer você faz a punção. Ou aquele paciente que já acompanhava um nódulo de tireoide, só que era uma classificação mais baixa e de uma hora para outra dá um TIRAD5. Aí ele se assusta achando que tudo está indo por água abaixo. Às vezes pode ser até uma classificação errada do ultrassom, que no próximo ultrassom que ele for fazer o nódulo volta a ser a classificação que era antigamente. Então são uma série de detalhes que nós utilizamos para fazer a avaliação e a classificação, assim como tomar a conduta no caso desses nódulos, para ter a conduta mais tranquila e menos agressiva possível nesses casos. Já existe protocolo, pessoal, já existe recomendação em consenso médico de que cânceres de tireoide, cânceres confirmados menores do que 1 centímetro, desde que não estejam naquelas localizações que eu citei para vocês, o paciente tem a opção de não operar, ou seja, apenas fazer o acompanhamento, o que é extremamente seguro, e o índice de crescimento do câncer, ou seja, a pessoa tendo câncer, a chance desse câncer crescer é de 12 a 15%. Imagina só. Então aqui a gente está falando de câncer de tireoide, a gente tem que colocar ele numa caixa separada e não simplesmente imaginar que por ser um câncer ele vai crescer de forma indefinida, vai invadir tudo e vai matar a pessoa, tá bom? Então TIRAD5 não é o final da vida, na realidade pode ser algo que você pode conviver com isso sem trazer nenhum tipo de prejuízo para a sua vida. Gostou do conteúdo? Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Não esquece do Instagram, ser humano. Então vamos lá. Pessoal do TIRAD5, se acalmem, façam o que tem de fazer, é seguro, é tranquilo, dá para conviver com isso. Eu tenho nódulo TIRAD5 há 10 anos e faço o acompanhamento.
e ele tá paradinho no lugar dele. É mole?